Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Dia 27, segunda-feira, setembro. Wanda Lobato, seja bem-vindo. Tripe Pereira, seja bem-vinda. Prazer muito grande tê-los aqui. Vamos chegando. Hoje nós temos uma live bastante interessante sobre um assunto desafiador, né? Que é o atendimento de um cliente nervoso. Muito interessante. Vou dar aqui algumas dicas realmente extraordinárias para a gente aproveitar a situação. Como nós colocamos que diante de um limão bem verde, em vez de reclamar, a gente faz uma saborosa limonada. Exatamente, essa é uma sabedoria essencial da vida. E o cliente nervoso é justamente aquele limão verde, né? Extremamente suculento, que quando a gente sabe, os nossos colaboradores sabem trabalhar, puxa vida, a gente ganha efetivamente um cliente, né? A live vai falar exatamente sobre isso, como receber, acalmar, encantar e o que é mais importante, ganhar, né? Conquistar, finalizar um cliente que chega nervoso, alterado, enfim, essa é a ideia, é a essência da nossa live de hoje. Vamos lá, vão convidando pessoas aí que você gosta, pessoas da sua equipe, para que tenha aqui dicas preciosas que nós vamos dar hoje a respeito dessa temática, tá certo? Vamos lá, Amanda, Poli, Valnei, Joelma, Oficina da Unhas, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá, vamos dar partida à nossa aula, reflexão de hoje, né? Como receber, acalmar, encantar e ganhar clientes nervosos. Muito bem, antes de entrar propriamente no tema, nós vamos botar aqui, colocar alguns pressupostos fundamentais, né? Que eu sempre digo, a gente precisa entender, compreender os fundamentos de todas as atitudes. Não adianta só procedimento, né? Entender a razão de tudo. Em primeiro lugar, é notório que hoje você ser agredido verbalmente por um cliente é uma situação muito comum, por diversas razões. Primeiro, hoje nós estamos aí na transição de uma pandemia e isso gerou, evidentemente, uma tensão muito forte, uma tensão social muito grande, muito grande. E o que mais tem são pessoas descontroladas, isso mesmo. Na área de saúde, meus amigos da área de saúde que eu trabalho muito, tem um termo que eu acho perfeito, pessoas descompensadas. Lembro-me muito bem fazendo uma consultoria em uma clínica, quando na Clínica Delfim aprendi esse termo, né? Descompensadas, são aquelas pessoas alteradas. Essas pessoas são perigo e, é evidente, exige de todos os profissionais de atendimento uma atenção muito, muito especial. Eu diria que o nível de ignição da humanidade momentaneamente baixou, né? Ignição, fazendo um comparativo com motor de combustão, ignição é aquele ponto de explosão, né? Então hoje é muito comum as pessoas estourarem quando alguma coisa, né? E também tem outro fator que eu chamo a atenção que justifica isso. O que é? O nível de consciência ampliado do significado do cliente. Hoje a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais conscientes do significado do cliente como cidadão. E isso faz com que eles sejam mais exigentes e às vezes extrapolam, pensando até que o fornecedor ele tem a obrigação de tudo, até muitas vezes acontecer um assédio moral, uma
uma agressividade, como se na realidade o fornecedor tivesse obrigação e fosse até um escravo, o que é um profundo equívoco. Mas a gente tem que estar preparado, nossa equipe tem que estar capacitada para encontrar todo e qualquer tipo de situação, né? E por tudo isso, o que é que a gente percebe? O nível de inteligência emocional está baixo, né? Então, a nossa equipe, eu como empresário, como gestor, nós temos que estar muito bem preparado para se deparar com pessoas alteradas. Ah, mas vai embora. Não, a gente não pode deixar perder nenhum cliente, né? E saiba de uma coisa importante que aprendi muito na minha vida profissional com 5.000 horas de consultoria. Aqueles clientes problemáticos, nervosos, tensos, eles, quando são bem trabalhados, viram grandes clientes. Isto mesmo. Percebe isso? Sabe por quê? Essas pessoas não são necessariamente apenas com você. Ele está sempre esperando uma oportunidade para dizer descontar. E acha que está pagando, é cliente, então exige tudo. E esse, de repente, é um cavalo batizado, é agressivo com todo e qualquer fornecedor. Aquele que tiver inteligência emocional, a competência de contornar isso, essas pessoas terminam sendo gratas, né? Porque elas normalmente estão acostumadas a tomar lá da cá. Enquanto quando não tem uma reação do mesmo nível de abordagem dele, essas pessoas terminam, ainda que inconscientemente, encantados e terminam lhe dando a preferência. Legal? Muito bem. Uma vez colocado isso, nós vamos colocar aqui algumas premissas fundamentais. Quando o cliente, que você precisa entender e passar isso para a sua equipe, quando um cliente agride a empresa, agride um funcionário, um representante da sua empresa, Claudemir, é um prazer tê-lo aqui, grande baluarte aí do encantamento, né? Promotor da Disney, seja bem-vindo, faz um belo trabalho, parabéns aí a você, tá? Seja bem-vindo. Então, lembre-se uma coisa muito importante, você não é o alvo. Como assim, Sérgio? Poderia ser um poste ali, um amigo, Claudemir, um grande abraço, poderia ser um poste, porque o cliente não lhe conhece. Ô Claudemir, obrigado, eu também sou fã do seu trabalho, muito obrigado, viu? Ele não lhe conhece, né? Qualquer pessoa que está ali, ele na verdade vai lhe agredir. Então você não é o alvo. Então presta atenção que isso muda tudo. Não, sob nenhuma hipótese, leve para o campo pessoal. Entende? Não leve para o campo pessoal, porque você levar, você perdeu o jogo. Na realidade, aí eu chamo a atenção, uma dica importantíssima. Enxerga a situação por outra perspectiva. Como assim, Sérgio? Como enxergar? O cara está agredindo, está me agredindo verbalmente, está agredindo um funcionário meu. Como é que eu vou enxergar com outra perspectiva? Claro, tem um amigo meu, Amorim, que diz o seguinte, uma coisa curiosa, muito interessante, que diz o olhar estruturante. Eu acho perfeito. O olhar estruturante, estrutura a situação. Eu completo dizendo, a interpretação desse olhar é determinante. Como assim, Sérgio? O que é isso? O olhar, como você olha para alguma coisa, como você interpreta, é estruturante, estrutura a situação, a sua percepção. E a sua atitude diante daquilo é determinante. Muito bem, então o que é que eu quero dizer? Em vez de você ver ali na frente um agressor, um cara que está ali mal educado e tal, veja como uma pessoa que está momentaneamente com um problema, que está precisando de ajuda. Olha só, gente, como muda tudo.
Presta atenção. Em vez de um cara, se você perceber como agressor, um cara agressivo que está ali para lhe incomodar e tal, não, veja ele como alguém que esteja pedindo ajuda. Na verdade, toda pessoa descompensada, desestruturada, que está agredindo o outro, no fundo está dizendo: olha, eu estou com problema, pelo amor de Deus, me ajude. Você é o primeiro que eu encontro na frente, é o para-raio. Então, quando você tem essa percepção diferenciada do normal, né? E não vê aquele cara como agressivo, mas como alguém que está lhe pedindo ajuda, a coisa muda totalmente, não é verdade? Então, a coisa muda totalmente. Então, presta atenção. Eu sempre digo uma coisa importante, gente, que eu trabalho muito nas minhas capacitações. Precisamos definitivamente revogar a terceira lei de Newton. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Precisamos revogar a terceira lei de Newton. Ela não vale para os seres humanos, são para elementos físicos. O que é a terceira lei de Newton? Só lembrando rapidamente aqui. Terceira lei de Newton é aquela que diz o seguinte: a cada ação corresponde uma reação na mesma intensidade, na mesma direção, porém em sentido contrário. Se eu estou aqui fazendo isso, do outro lado eu tenho uma resposta, é tomar lá da cá, né? Então, essa é uma lei animal, réptil, irracional, né? O Gandhi já dizia uma coisa interessante, aquele ditado que tinha muito eu esqueci o nome, o grande imperador que criou aquela olho no olho, dente no dente, Hammurabi, me lembrei agora do Hammurabi, né? O Gandhi já dizia: olha, se a gente levar em prática isso, olho no olho, dente no dente, todo mundo vai ficar desdentado. Então, tenha coragem, tenha inteligência de superar a lei de Newton. Ou seja, o que quer dizer isso, Sérgio? Lindas, assinou a solicitação para participar do seu nível ao vivo, tá? Daqui a pouco eu libero. Olha, gente, pode colocar alguma pergunta, alguma colocação, é um prazer muito grande, eu gosto de dialogar, tá? Então repare, a terceira lei de Newton é aquela toma lá da cá. Então, em encantamento e atendimento, a gente tem que revogar. Então, na hora que o cara chega nervoso, algum cliente estúpido, animal, nós não vamos responder na mesma altura. Quando você tem essa postura, você revoga a terceira lei de Newton. E esse é um princípio mágico, que você começa a perceber as mudanças. Eu coleciono cases que eu já testemunhei de cliente meu. Você aí certamente tem, eu queria até que você botasse sim ou não, de pessoas que chegaram violentas, agressivas, e ela não encontra uma resposta dessa altura, muito pelo contrário, ela encontra um acolhimento, uma amorosidade, e essas pessoas terminam pedindo desculpa, isso mesmo, terminam envergonhadas, né? Porque você terminou dobrando ela, né? Então, isso é muito importante. Fazendo uma retrospectiva, veja com outra perspectiva, treine as pessoas. Olha, aquele cara que está ali agressivo, xingando, em vez de enxergar ele como um agressor, com alguém que quer, você enxergue ele como alguém que precisa de tua ajuda. E para isso, o que é que você faz? Revoga a terceira lei de Newton. Se o cara é estúpido, você não vai ser com ele. Muito simples, né? É muito simples. Então, muda o olhar. Um conceito que me apropriei, eu tenho um treinamento sobre isso, chamado atendimento ágape. Que uma cliente minha, de consultoria, me deu um livro do padre Marcelo, né, há muitos anos, isso são uns 10 anos atrás, e eu aí conheci o conceito do ágape.
eu já trabalhava essa questão do alta performance e me interessei. O ágape, só lembrando aqui a vocês que ágape quer dizer amor incondicional, né? No meu entendimento, o exemplo mais próximo de ágape é o amor de uma mãe. É o verdadeiro amor, não é de irmão, irmã, marido, mulher, mulher, marido, namorado. Não necessariamente, porque muitas vezes a gente vê amor, aquele amor maravilhoso e tal, entre aspas, que de repente separa e vira ódio. Então, aqui para nós, aquilo nunca foi amor, aquilo era paixão. Há uma diferença, há uma confusão muito grande. Paixão é uma coisa, paixão muda, mas amor incondicional não, né? O amor, por isso que eu digo, o grande exemplo é de uma mãe, porque o filho sendo um nó cego, uma pessoa de mau caráter, uma pessoa ingrata, mas a mãe está sempre lá, apoiando ele, independente do erro dele, mas como mãe está lá tentando ajudar, sempre, sem esperar, sem pedir nada em troca. Então esse é o conceito do ágape, né? O verdadeiro amor. O amor não é mercantil, toma lá da cá, isso não é amor. Chame isso de qualquer coisa. O amor necessariamente é incondicional. Então é preciso a gente incorporar esse conceito para buscar alta performance no atendimento, né? Porque com isso é muito simples, galera, é muito fácil você atender uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa muito bem educada, gentil com você. É muito fácil dar um bom atendimento. Agora o desafio é você dar um grande atendimento para um cara mal educado, mal da vida, zangado. Aí é preciso ter muita farinha do saco, é preciso ter muita preparação, né? E consciência de tudo aqui que nós estamos falando para vocês, tá? Então esses são os pressupostos básicos que eu me referi. Uma vez colocado esses pressupostos, agora vamos entrar em algumas questões técnicas sobre o cliente chegar nervoso ou o cliente chegar descompensado. Prestou atenção nos pressupostos? Não adianta só você falar em técnica, mas se você não compreende os pressupostos, vai ser difícil colocar na prática, tá? Então, a parte anterior que eu falei até agora é a mais importante, tá? Então, cliente chega nervoso. Algumas dicas importantes. Primeira coisa, jamais interrompa ele. Não tente entrar para interromper a fala dele. Isso é a mesma coisa de tentar apagar uma fogueira jogando gasolina, gente. Então, muito cuidado, muita atenção. A nossa orientação, fique bem atento, deixa o cara falar, deixa ele extrapolar, porque o primeiro objetivo ali dele inconsciente é extravasar. Então, se você entrar ali, vai dar confusão. Observa e percebe o indivíduo, a pessoa. Na hora que ele dá uma cansada e respira, aí sim, está na hora de você entrar, se for o caso, né? Não interrompa. E, acima de tudo, mantenha-se calmo, né? Conecta com Deus, enquanto respira fundo, faz uma micro oração, pede enquanto está falando, meu Deus, me ajude e tal, e aí se prepara espiritualmente ali, se protege daquelas lanças que estão sendo lançadas, né? Outra questão importante, jamais diga, calma, senhor, senhora, o senhor está muito nervoso. Gente, isso é uma bomba.
Jamais diga para uma pessoa que está nervosa, que está alterada, descompensada, para ele ter calma, que ele está descontrolada. Aliás, sobre isso, recentemente nós tivemos uma cena no Senado Federal, na CPI. Não vou me entrar em mérito, aqui não é política partidária, mas que um depoente disse que uma senadora era descontrolada. Percebeu a confusão que deu? É isso que eu estou dizendo, isso é muito comum, ninguém gosta, cara, orteja ou não, mas a pior miséria que pode alguém chegar como aquele senador e dizer: a senhora é uma descontrolada, a senhora está descontrolada. Vocês lembram o que ocorreu? Um tumulto. A sessão foi momentaneamente encerrada ou suspensa por causa da infelicidade daquele depoente. Não interessa o nome, eu estou falando só da situação onde fez a colocação em relação à senadora, certo? Então, muito cuidado com isso. Jamais diga a alguém que ele está em uma discussão, tá? Muito bem. Outra coisa importantíssima também, na recepção, para acalmar e tal, coloque, depois que ele extravasar um pouco, coloque frases empáticas, exatamente. Por exemplo, imagino como o senhor ou a senhora está se sentindo. Isso acalma, gente, né? Porque ele vê empatia, né? Farei um estudo para ajudá-lo a resolver essa questão. Conte conosco. O senhor tem razão, evidentemente sendo verdadeira a situação. Se você detectar a razão, dê a razão de forma imediata, para ele compreender que você não é contra ele, mas você está ali a favor dele, né? Conte conosco. Então são pequenas frases que, colocadas em um momento tenso, que alivia aquela agressividade. Elas são, de fato, mágicas. Eu queria ver, alguém aqui já teve uma situação, até uma sugestão a todos nós aqui, de um cliente tenso que chegou agressivo, qual foi a consequência, o que é que você fez, qual a sua experiência? Coloca aí, gente, no chat aí, para que não seja apenas um monólogo, tá certo? Você tem alguma experiência? Isso está muito comum hoje, então muita gente aqui chegando e tal, Alessandro, Josi Guimarães, João Batista, enfim, me coloca aqui as experiências de vocês, tá certo? Muito bem. E aí também, eu tenho um livro, que é um livro campeão, eu sugiro muito a vocês, porque esse livro já vendeu mais de 1 milhão de exemplares no Brasil, traduzido no exterior. Para vocês terem uma ideia, mais de 300 empresas brasileiras adquiriram ele personalizado, assim, 2.000, 10.000 exemplares, 20.000, eu estou falando da Volkswagen, Boticário, Nestlé, Mercedes-Benz, Cirela e muitas empresas brasileiras. É considerado hoje uma bíblia do atendimento, né? Esse livro é fantástico, ele foi adquirido o direito autoral dele na feira de Frankfurt. Ele está hoje no mundo hispânico e ele tem ajudado a muitas empresas, muitas pessoas. Sugiro, muito forte. Ele também virou agora um livro, um curso digital EAD de 5 horas, 26 lições, que está fazendo um sucesso, está ajudando muito grande. Todas essas informações, galera, tá aí na nossa bio. Gustavo Ramos chegando aqui, excelente, grande amigo, grande empresário. Olha, essa semana comi a sua batata. É um empresário, na área tem uma batataria extraordinária, restaurantes. O Gustavo, um inovador.
Essa semana, exatamente no domingo, pedimos delivery, Gustavo. Que delícia, viu? Parabéns, parabéns aí. Bota aí para o link aí para as pessoas da cidade de Salvador ter esse benefício aí, viu? Muito legal mesmo. Cindy Cláudio, tudo bem, amigo? Como vai? Outro grande gigante aí do estado da Paraíba, um gestor modelo aí que faz um trabalho no Armazém Paraíba, uma das maiores redes do Brasil, né? E o Cindy Cláudio é um dos gestores aí. Parabéns, meu amigo, há muitos anos acompanha. Gustavo Ramos, obrigado, amigo, aprendi muito com você e seus conceitos. Ah, legal, muito bom. Você é um empresário muito legal, porque você é um cara visionário e realmente tem uma visão muito clara do impacto que o cliente encantado gera nos negócios, né? Manda Poli, o meu livro chegou há poucos dias. Oh, legal, Poli, muito bem. Olha, são 11, viu? Pode ler tudo e manda para a gente, a gente manda autografado para qualquer lugar do planeta. Tem também os livros digitais, né? Todos os nossos, tem 10 disponíveis lá, inclusive tem um combo, todas as publicações físicas ou digitais estão disponíveis aí no Hotmart, na Amazon. Não são e-books não, galera. Dos Cruz, gratidão, Sérgio, por todo conhecimento repassado, sou seu fã. Obrigado, Cruz. Cindy Cláudio, você é um maestro. Obrigado, meu amigo. E quando eu digo não são e-books, né? São livros digitais, porque olha, quando me fala em e-book, olha, deixa eu me desabafar aqui, gente. O pessoal tem a mania de esculhambar tudo, né? Hoje você paga, o cara faz um livro de 3 páginas, 5 páginas, um folheto e chama isso de e-book. Vamos respeitar os clientes, tá? É por isso que eu chamo de livro digital. Os nossos livros têm mais de 100 páginas. E-book eu tenho 2 ou 3, não vendo, como é um presente. Aí esses podem ter 10 páginas, 5, 8 páginas, mas não confundir e-book com livro digital, tá? E-book não é panfleto, né? A galera gosta de esculhambar e misturar as coisas. Então, respeita o autor de livro, né? Não é autor de e-book, é livro digital. Então, desculpe aí, mas é uma conscientização importante de todo mundo. Então, nossos 10 livros digitais estão aí à disposição. Então, muito bem, gente. Então, o último bloco que nós temos aqui, eu estava falando desse livro que nós deparamos aqui, inclusive, talvez alguns não saibam, esse livro agora está em formato de curso. Na bio você pode ver aí, na Hotmart, ele tem lá, são 5 horas, 26 aulas de gravação em estúdio top. O livro digital está lá também, tem avaliação. Maravilha, viu? Quem faz está simplesmente encantado. E nesse livro nós temos 6 segredos, né, para acalmar um cliente encantado, um cliente nervoso. Isso não é meu, esse é da Safety Quality Institute, que 90% da teoria original nossa, mas quando não tem uma coisa legal que a gente coloca e dá a fonte, que é outra coisa importantíssimo. Respeita o direito autoral, né? A gente vê cada barbaridade, o cara muda o nome, muda e diz que é dele, mas isso fica muito feio, porque as pessoas percebem claramente se é original ou não. Então, muito cuidado com essa integridade. Que eu sempre digo, a credibilidade leva muito tempo para se conquistar. Um ato infeliz destrói tudo. Então, muita atenção. Então, nesse livro tem uns 6 segredos, né, para acalmar o cliente irado. O primeiro é escutar. Isso é mágico. Que das atitudes
do atendimento, eu falo num próprio livro, há uma diferença muito grande, que poucas pessoas estão atentas a isso, a diferença entre escutar e ouvir. Gente, isso faz muita diferença. Escutar não é sinônimo de ouvir, jamais foi. Se você for em qualquer dicionário, vai no Aurélio e vai lá, a definição está clara. Escutar é ouvir com atenção. A palavra atenção muda todo o jogo, prestou? A maioria faz de conta. Você já viu nos caixas, sempre eu exemplo, caixa de supermercado, de bares, lanchonete e tal. Quem já não teve aqui aquele momento, você diz, cartão, vai pagar no cartão, então você diz, no débito. E alguns segundos depois alguém tem a cara de pau e diz, senhor, o senhor vai pagar como? Eu digo, minha filha, eu já lhe disse que é do débito. As pessoas se fazem de conta. Isso é um perigo, aí é que acontece o maior número de erros. Isso é bomba. Então, atenção, concentração, foco. Escutar é estar presente. Os budistas, tem a presença, está ali de corpo, mente, coração. Não é fazer de conta. Então, esteja presente naquele momento, esquece tudo, né? E concentração no que o cliente está falando. Isso é escuta. Então, escute com atenção, escute com os olhos, encare ele, e que ele perceba, o cliente, que você está com todo o foco nele. Primeira questão. Segundo, demonstre empatia. Isso mesmo, empatia, que é a maestra, que eu chamo a nave-mãe das virtudes do encantamento. É a capacidade de se pôr no lugar do outro, né? Exatamente. Se fosse seu pai, sua mãe, alguém doente, com problema, você fazer um esforço no sentido de se posicionar no lugar daquela pessoa. Isso é mágico, empatia. Terceiro, faça as perguntas. Exatamente, pergunta. O senhor referiu esse problema, porque quando você faz perguntas, o cliente tem uma percepção clara que você está interessado nele, que você quer saber, mas como é que isso aconteceu? E o defeito que o senhor relata, o sintoma que o senhor está dizendo, como é que é? Me diz aí um pouquinho, isso aí. E aí o cliente começa a criar, o que a neurolinguística fala, né? Cria um rapport com você. Então faça perguntas. Só faz pergunta quem está interessado. Então, terceiro, faça pergunta. Repita. Exatamente, repita. O senhor me falou isso, por exemplo, uma entrega de um delivery, às vezes você quer fazer um pedido e tal, e de repente repita. O senhor quer a marguerita, é isso mesmo? A marguerita sem isso, é isso, o senhor confirma? Tá? Então repita para ele ter a certeza, porque se der adiante um problema de comunicação, o problema é seu, né? Ainda que o problema tenha sido causado pelo cliente, mas a consequência é sua. Então, repita, né? Quinto, desculpe-se. Exatamente, peça desculpa. Se for sempre na base da verdade e da sinceridade, peça desculpa com sinceridade. E sexto, o que é mais importante, segundo o Service Quality Institute, né? Solucione o problema. Chega de conversa fiada, o cliente quer solução. Solucione ou indique. A referência do Quality Institute, Service Quality, é justamente Cindy Cláudio. Sérgio, conta rapidinho qual foi sua pior experiência como cliente. Cara, como foi a sua pior experiência como cliente? Olha, são muitas. Você sabe que eu tenho um livro chamado 500 dicas para irritar o cliente sem fazer força. Então só lá tem 500, tá? Mas me veio à cabeça aqui um agora que eu vou lhe atender. Não dá para classificar. Duas. Me veio à cabeça duas aqui, sim, Cláudio.
Eu cheguei em um determinado estado brasileiro, acho que foi Goiás, o Mato Grosso e tal, e cheguei numa cidade interior, tarde da noite, e o voo atrasou 2 horas, e doido para tomar um banho e tal, botei a mala e tal, e fui na pia. Precisei do sanitário e fui na pia. E ali, o que é que aconteceu? Eu tentei abrir a torneira e água, não tinha água. Eu disse, meu Deus do céu, será possível agora, 2 horas da manhã, eu vou ter que trocar o quarto, porque não tem água. Eu mexo para lá, mexo para cá, nada. Aí eu tive a ideia, vou abrir o chuveiro, né, para ver se caiu do chuveiro. Eu disse, é possível, a descarga, eu toquei, a água desceu. Eu disse, o problema é só tá na pia. Aí eu voltei para a pia, né? Para a pia. E aí, de repente, mexo para lá, de repente eu dou um toque na torneira para cima. Como mágica, a água jorrou igual a cachoeira. Eu disse, miserável. Lição, gente. Gente, isso é muito comum. O arquiteto, o design faz um projeto sob o ponto de vista dele. Cara, rapaz, tinha que ter um manual indicando como abrir aquela torneira. Eu estou preocupado em arte de abrir torneira, eu quero mexer e a água jorrar. O que eu digo é muito comum. Por exemplo, em arquitetura de hotéis que você tem nos salões, é uma confusão muito grande, não é preparado para você gerenciar a luz, né? Você ou liga tudo ou desliga tudo, porque as pessoas que projetam aquele não têm a noção, não tem o foco do cliente. Outra coisa, a embalagem. Exatamente. Quantos vocês já tentaram abrir uma embalagem que xingou a segunda geração do cara que projetou aquela embalagem? Loucura! Então, quando você fala assim, são experiências marcantes, né? Essa de que você usa um instrumento e que o projeto é sob o ponto de vista da estética, mas nada pragmático, porque as pessoas não têm consciência. Então, essa é uma experiência ruim que me pegou. Uma outra experiência que eu sempre conto o seguinte, que é a questão dos vendedores nervosos, né, que às vezes se antecipam dando desconto. Eu estava em outra cidade aí, acho que foi em Cuiabá, Mato Grosso, eu me lembro que eu estava lá e eu levei meu tênis, aí esqueci da meia, eu disse, não, vou comprar uma meia para não ferir o pé, desci, exatamente no hotel embaixo tinha uma loja, eu entrei para comprar uma meia esportiva, né? Eu olhei a meia assim, rapidinho, uma vendedorazinha encostou em mim e disse, senhor, custa R$6. E eu continuei olhando, porque como especialista da área, eu gosto de testar, são meus laboratórios, né? E de repente eu fiquei em silêncio e ela disse, eu faço 5 para o senhor. Aí eu continuei, né? E de repente ela disse, à vista eu faço 4. Aí eu parei, sempre com gentileza, tentando ajudar, instruir, não agredir, brincando para descontrair. Eu disse, vem cá, me diga, sorrindo, quem lhe perguntou alguma coisa? Em algum momento eu perguntei o preço, eu pedi a você um desconto. Aí ela se desconcertou. Olha que desespero, né? Da pessoa que não conhece o cliente e acha que ele quer isso e começa a depreciar o próprio produto. Às vezes, você oferecer um desconto é uma ofensa. O cliente chega e diz, meu Deus do céu, eu estou com cara de miserável, que eu não posso comprar uma meia, que esse cara... né? Então, cuidado, atenção, observa, pergunta, analisa e não faz uma besteira dessa. Então, Cindy Cláudio, eu me lembrei agora, são milhares, eu recomendo a você o livro 500 dicas para irritar ou perder o cliente sem fazer força. Esse livro foi o primeiro livro nosso, tem 30 anos, nunca fiz uma reedição porque continua tão atual como há 30 anos atrás. E muitas outras experiências, legal? Muito bem, galera.
E concluindo aqui do Service Quality, eu falei, 6 aspectos: escutar o cliente, ter empatia, fazer pergunta, repetir, né? Desculpar-se e, por fim, solucionar. E aí tem um detalhe que o Service Quality não fala, mas eu gostaria de completar. Nem sempre você, show, eu tenho esse livro, é legal, nem sempre você pode solucionar na hora, nem sempre você sabe, nem sempre você deve. Então é preciso uma informação complementar. Se você não pode solucionar, você diz ao cliente: nós vamos analisar em 24 horas, 48 horas, minha área técnica vai entrar em contato com o senhor para apresentar um diagnóstico e dar uma solução. Não deixe o cliente sair em aberto. Você tem que ter um prazo e dizer que vai ser encaminhado e, de fato, fazer com que isso aconteça. Isso é determinante na confiabilidade da organização, porque nem sempre a gente tem a solução. E aí, mais uma vez também, uma dica muito importante aqui, que tem nesse livro aqui sobre gestão de promessa. Tem 3 páginas que dá uma série de dicas sobre promessa. E eu sempre digo, promessa é uma coisa perigosíssima. Perigoso, porque na ansiedade de vender, o vendedor promete o céu e entrega o inferno. Então, muito cuidado. É claro que o cliente quer hoje cada vez mais rápido, mas muito cuidado. E eu sempre digo o seguinte: qual é a recomendação nossa que está aqui no livro, eu não acredito, na gestão da promessa. Se você pode entregar em 2 dias, prometa em 3, entregue em 1. Se você pode entregar em 2 horas, prometa em 3, entregue em 1. Percebeu? E quando você entregar, ligar para o cliente: senhor, o seu produto já está pronto, era para ontem, mas nós conseguimos antecipar. Isso é mágico, tá? Você sempre faz uma promessa, dá uma reserva, porque alguma coisa pode ocorrer, tá claro? Alguma coisa pode ocorrer, dá tolerância e aí sempre entrega antes do prazo. Isso é uma das mágicas do encantamento, da credibilidade, da finalização do cliente. Legal? Muito bem, galera, nós já estamos aqui há 40 minutos, nossas lives são muito... a gente busca ser objetiva, ser focada no tema. Então esse era o tema de hoje, né? Como receber cliente nervoso, como receber, acalmar, encantar e ganhar um cliente nervoso, tá? Fazendo uma retrospectiva, nós falamos que hoje, mais do que nunca, em pandemia, em transição, nós vivemos um momento nervoso, que os clientes estão, as pessoas estão descompensadas, alteradas, né? Preocupadas, sem chão, e também nós vemos hoje um nível de consciência elevada sobre a importância do cliente, que o cliente é poderoso. Às vezes as pessoas, os clientes, de forma equivocada, acham que tem o direito de gritar e tudo isso. Não é verdade, mas essa é a realidade. Nós vivemos um momento de inteligência emocional baixa, da galera tá com pavio curto. Então, a tentativa de agressões, de ser em relações aos fornecedores, isso é muito comum, não tem jeito. Você e sua equipe tem que estar muito bem preparado, tem que ter resiliência, porque isso todo mundo tem esse desafio. Quem sabe gerenciar melhor, gera mais resultados, ok? E eu também falei de premissas fundamentais para enfrentar isso. Primeiro, lembre, saiba, conscientize, passe para todo o seu pessoal que
ele não é o alvo. Quando alguém está ali agredindo, na realidade ele está pedindo socorro. Veja com outros ângulos, com outra percepção. Em vez de um cara que está agredindo, está ali alguém, eu estou precisando de ajuda. É um animalzinho acuado. Quando ele está ali acuado no fim do corredor, gritando, ele está pedindo ajuda. Então você vê com um cara como vilão, alguém que você pode ajudá-lo. Se você o fizer isso, ele vai ter você no coração, mais do que na mente, vai ter no coração e vai virar um cliente fiel. Também falei uma coisa aqui, uma reflexão que eu faço de forma original: precisamos eliminar definitivamente a terceira lei de Newton nas relações humanas. O que é que eu quero dizer? O que é isso, Sérgio? Na realidade, lei de Newton é toma lá da cá. Se o cara lhe dá uma porrada, você dá outra, na mesma intensidade. Se você grita, o cara grita, colega de trabalho. Não, então, revogar a terceira lei de Newton, o cara é mal educado comigo, eu não vou ser com ele. O problema é dele. Eu não sou mal educado, não é ele que vai conduzir a minha. Então, quando a gente revoga a terceira lei de Newton, a gente pula um patamar, né, de verdadeira humanidade e não animalidade, como infelizmente a maioria da humanidade ainda está. Inclusive fornecedores, empresários, né? Toma lá da cá. Então temos que quebrar mudar esse olhar. Muito bem, isso são as premissas e nós falamos também de fundamentos, de técnica, né? O cliente chega nervoso, não interrompa o cliente, mantenha calma, jamais diga: olha, você está muito nervoso, você está desestruturado. Aí, meu amigo, é jogar lenha, é jogar gasolina na fogueira, aí pronto, a coisa foge do controle. Relacionamento com o cliente que foge do controle significa baixa venda, perda de dinheiro, perda de emprego, falência de empresa, tá? E também eu falei de use frases encantadoras, empáticas, né? Imagino como você está se sentindo, conte com a gente, farei tudo possível, frases que acalmam o indivíduo e ele perceba que você efetivamente está preocupada com ele. E por último, falamos que não é original meu, é da Quality Service Quality, né? É um conteúdo, quando não é meu, a gente cita a fonte, que eu tenho uma preocupação muito ética, né? E 6 segredos para acalmar um cliente irado, que escute o cliente. Eu sempre chamo a atenção que escutar é diferente de ouvir, cara. É muito diferente de ouvir, tá claro? Escutar é ouvir com atenção, demonstra empatia, é o suprassumo, é a arte mãe, é a virtude mãe do encantador, no meu entendimento, como estudioso há 30 anos, é a empatia, a capacidade de se pôr no lugar do outro, no caso do cliente. Faça perguntas, repita, desculpe e solucione. E se você não tem a solução, você dê um prazo e garanta que alguém de sua empresa vai entrar em contato com uma solução. Nem que diga: olha, senhor, senhora, nós não temos solução, tá? Procure tal, tá? Isso é integridade, isso é muito importante. Legal? Muito bem, galera. Olha, eu queria dizer a você o seguinte: nós temos essa live aí toda semana, a maioria das vezes, é um prazer muito grande. Nós temos aqui o nosso Instagram, todo dia tem muito conteúdo, essa é a nossa missão, é o nosso negócio, mais do que isso é missão de vida, mas não fica só aqui. Eu quero dizer assim, como 30 anos de experiência, a gente tem muitas soluções, mentoria, consultoria, 10 livros, cursos, né? Palestra, tem um projeto em Catar, tem Vacine-se, né? Como vacinar todo quanto o atendimento normal, são muitas soluções. E tem um detalhe, não é só para multinacional, as pessoas confundem. É claro que eu tenho grandes clientes, Volks, das 500 maiores empresas brasileiras, mais de 250, já tive, graças a Deus, a oportunidade de fazer trabalho, mas a gente também trabalha com pequenos, com micro, e empresa de 2 a 20 mil pessoas. Nós temos soluções que dá exatamente
no bolso de cada uma. Entre em contato pelo direct aqui, né? A gente erra 100% do chute que não dá. É de um grande, essa frase não é minha, é de um grande desportista canadense, o maior ídolo do golfe, de rock sobre patins, que diz isso. Essa frase para mim é maravilhosa. A gente erra 100% do chute que não dá. Então, entre em contato aqui pelo direct, né? Passa um recado, eu ou alguém de minha equipe vai entrar em contato com você com todo carinho, vai te pegar na mão e dar uma solução, indicar um caminho que você possa crescer cada vez mais e multiplicar vendas, multiplicar felicidade, porque nós não estamos aqui só para ganhar grana. Grana é muito importante, claro, para realizar os nossos sonhos, mas principalmente ter um ambiente maravilhoso e você ter o prazer, né, de chegar hoje, segunda-feira, acordar, segunda-feira, que legal, eu tenho o meu trabalho. Se você ainda não está nesse ponto, a gente tem muito a ajudá-lo e todos da sua equipe, tá certo? Entre em contato, será um prazer muito grande. E também na nossa bio tem livros, lá livros gratuitos, tem muito material. Legal? Vamos lá elevar o padrão da humanidade, que eu sempre digo que encantamento de cliente é um processo seletivo. Quanto mais pessoas encantadoras, mais empresas encantadoras, teremos um mundo mais feliz. Que quebre os desencantadores, que fique desempregado os desencantadores. O mundo agradece. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Um forte abraço para vocês. Obrigado, Cindy Cláudia, aqui, live top. Muito obrigado, meu amigo. Vocês sempre aí. Vou baixar essa live, Sérgio. Legal, fica à vontade. Nós vamos deixar lá no nosso, botar lá no IGTV agora, tá? Fica à disposição. E olha lá o nosso YouTube, Sérgio Almeida Clientologia, tem muito material, tem horas e horas de material lá, tá legal? Nós estamos aqui à disposição. Prazer e honra de exercício da nossa missão. Eu sempre brinco que eu não trabalho, eu exerço a minha missão junto com a minha equipe. Então, até a próxima, fiquem com Deus. Qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição. Mantenha contato, legal? Um forte abraço. Vamos lá fazer a diferença no mundo.